Fala galera, Nagatoshi Tsukada na área. No vídeo de hoje eu trago para vocês a análise do episódio 10 de Kimetsu no Yaiba. Para quem seguiu o timeskip ou para quem não seguiu o timeskip, a análise do episódio 17 de Kimetsu no Yaiba, que como tal, já que sendo o penúltimo episódio da temporada, foi épico, mas épico demais. Bom, galera, o que dizer desse episódio além de épico e com uma das melhores, se não a melhor animação de luta dentre todas que eu já vi, dando de 10-0 em vários animes que são bem maiores, como Dragon Ball, Naruto e ficando no mesmo nível, se não até superior, ao anime Bleach, que também tem uma animação impecável. Bom, agora sem demoras, vamos lá para essa análise desse episódio que ficou demais. Bom, antes de começar a análise, para quem aqui ainda não é inscrito no canal e não segue as minhas análises de outros animes e de outros episódios e não sabe, eu divido a análise em 4 partes importantes que eu achei do episódio para poder ficar mais fácil de eu explicar e também de vocês entenderem a minha opinião sobre o episódio. Bom, dito isso, vamos lá. Bom, a primeira parte do episódio que eu gostaria de comentar é a parte onde mostra o desespero do Tanjiro ao ver que todos seus amigos ali estavam meio mortos e que ele não tinha força para proteger a Nezuko dos 2 Onis superiores que estavam ali, o Adachi e o Gyutaro. E falando nos Onis, outra coisa a se destacar foi o Gyutaro e o Tanjiro conversando e o Gyutaro querendo saber mais ainda do Tanjiro e da Nezuko. E também, claro, o Gyutaro torturando pouco a pouco o Tanjiro, quebrando seus dedos e também botando um terror psicológico no Tanjiro. E além disso tudo, o Gyutaro ainda acaba se simpatizando. E além disso, o Gyutaro ainda se simpatiza com o Tanjiro e oferece a ele a chance de se tornar um Oni também. Só que diferente do que o Akaza fez com o Rengoku, a oferta do Gyutaro foi mais feroz, dizendo ao Tanjiro que caso ele não aceitasse, ele iria destruir a Nezuko ali mesmo, na frente dele, pouco a pouco. E basicamente isso é o que eu curti na primeira parte do episódio. Vamos agora para a parte 2. Na segunda parte do episódio, há uma cena que destaca tudo e dá uma certa reviravolta, que é onde o Tanjiro levanta a cabeça e o Gyutaro pensa que isso é porque ele iria desistir e aceitar se tornar Oni. Só que o Tanjiro, brabo como ele é, ele abaixa a cabeça, olha pro Gyutaro e diz: eu só estava me preparando, e dá uma cabeçada tão feroz no Gyutaro que o Gyutaro tonteia e cai no chão, e nem ele mesmo entende como uma cabeçada humana o fez ficar assim. Só que aí ele percebe que além da cabeçada, o Tanjiro também enfiou uma kunai, no estilo Naruto, no Gyutaro. Uma kunai que por sinal tem glicemia. Aquela mesma kunai lá que a esposa do Teng também lançou no Gyutaro. E aí o Tanjiro levanta e vai com tudo para poder finalmente vencer o Gyutaro. E nessa hora, o Gyutaro tá com uma cara deliciosa de desespero. Bom, é sempre bom a gente ver um vilão assim cheio de medo e desespero de perder para alguém que ele considera muito fraco. E existe isso em vários animes que aqui eu não vou citar, no caso. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou citar umzinho só no caso, que é o anime Dragon Ball. No caso, na primeira luta do Goku versus o Freeza achava o Goku totalmente fraco. E a gente viu a reviravolta que deu a luta entre os dois. Bom, agora voltando para a luta do Tanjiro versus o Gyutaro. Após o Tanjiro conseguir derrubar o Gyutaro, ele atinge o Gyutaro com a sua espada em chamas. Por sinal, uma chamas muito linda. E coloca o Gyutaro no chão e começa a cortar pouco a pouco o pescoço do Gyutaro. Bom, essa é a parte 2 do episódio. Agora vamos para a parte 3, onde eu vou falar o que eu curti. Mas antes de ir para a parte 3 do que eu curti no episódio, eu queria só ressaltar uma coisa que eu não curti muito nessa parte 2 do episódio. Bom, vamos lá. Bom, a cena que eu não gostei foi o modo como o Tanjiro conseguiu uma kunai com glicemia. No anime, o Tanjiro foge do Gyutaro e vai até onde estão as kunais que o Gyutaro defendeu lá no episódio 8,
quando uma das esposas do Usui atacou ele com vários kunais com glicemia. O Tanjiro vai atrás de uma dessas kunais, consegue uma dessas kunais e a utiliza contra o Gyutaro. Isso é o que ocorreu no anime, só que no mangá o Tanjiro consegue essa kunai muito antes de tudo isso ocorrer. Um pouco depois, na verdade, que o Gyutaro defende as kunais da esposa do Usui. Onde quando o Gyutaro vai atacar, o Tanjiro acaba defendendo a esposa do Usui. E quando ele defende a esposa do Usui no telhado, a esposa do Usui dá uma kunai para ele. Então, desde aquele momento, o Tanjiro tinha uma kunai no mangá. Eu não entendi muito por que mudar isso no anime, já que se fizessem da mesma forma, daria uma importância maior para a esposa do Usui, como se ela tivesse contribuído até bem mais para a derrota dos dois Onis superiores. Mas bom, essa é só a minha opinião. Se vocês concordam, ok. Se vocês não concordam, ok também. Bom, agora dito isso, vamos para a parte 3 do episódio, onde eu vou dizer o que eu achei da parte 3 e que, por sinal, é a mais épica do episódio para mim. Bom, bora lá. Bom, na parte 3 nós vemos enquanto acontece a luta do Tanjiro versus o Gyutaro. Para proteger o seu amado irmão, Adachi ataca o Gyutaro com tudo, que certamente ali seria derrotado. Só que aí vem uma das melhores reviravoltas do episódio, de pirar a cabeça. Temos o retorno do grande Lourinho, do grande Zenitsu, que volta para a batalha e começa de novo a sua luta contra Adachi, para complicar a vida dos Onis. E nessa luta, o Zenitsu ativa a sua velocidade divina pela segunda vez e diz que tem que terminar aquela luta ali rápido, porque após ele atingir a sua segunda vez a velocidade divina, as suas pernas se tornarão inúteis. E isso deixa Adachi em total desespero com a tal velocidade do Zenitsu, e ela vendo que ela já está quase sendo cortada. Isso sem contar que o Gyutaro lá também está quase sendo cortado. Então eles estão em total desespero. Os dois estão quase perdendo. Bom, agora voltando para a luta do Tanjiro versus o Gyutaro. Em total desespero e raiva, o Gyutaro começa a tirar a kunai que o Tanjiro colocou nele, em sua perna. E pouco a pouco ele vai conseguindo se livrar da kunai e se livrar também de parte da glicemia em seu corpo. E então, para afastar o Tanjiro, ele ativa a sua Kinketsu e começa a afastar a espada do Tanjiro do seu pescoço. E após conseguir isso, ele acaba com toda a simpatia que ele sentia pelo Tanjiro e começa a atacar o Tanjiro com tudo, que bravamente ainda aparenta estar no mesmo nível que o Gyutaro, por causa da glicemia que o Gyutaro tem em seu corpo. Só que conforme a glicemia vai saindo do corpo do Gyutaro, vai se mostrando que o Gyutaro está começando a obter cada vez mais vantagem. Ao ponto de que quando o Gyutaro ia atacar o Tanjiro para poder finalmente finalizar o Tanjiro e ia ajudar a sua irmã Daki, aparece o melhor dos melhores Hashiras. O Hashira Usui reaparece no estilo Zoro de One Piece, com uma espada na boca e outra na mão, deixando tanto o Tanjiro assustado quanto o Gyutaro em total desespero e também super assustado em como ele ainda pode estar vivo. Bom, e essa é a parte 3 do episódio que para mim foi 100% perfeita e fiel ao mangá. Bom, agora vamos para a parte 4 e última do episódio. Bora lá. Já na parte 4, agora vemos uma reviravolta das mais épicas e brabas dos animes. Se na primeira aparição do Gyutaro, o Hashira Usui sentiu o terror de um verdadeiro Oni superior, agora chegou a vez do Gyutaro sentir o terror e o desespero de enfrentar um verdadeiro Hashira. E ele sentirá isso pelas mãos de um dos Hashiras que eu mais amo dentro de Demon Slayer, que é o Hashira Usui, que mesmo com apenas um braço, inicia uma luta braba contra o Gyutaro e também afirma que eles irão vencer os dois Onis superiores. E vendo isso, o Gyutaro grita que isso é uma brincadeira e o ataca com a sua Kinketsu. Só que o mais brabo dos mais brabos desvia de todos os ataques do Gyutaro e ainda diz que ele já pode ler
todos os movimentos daquele Oni fracote. E o Gyutaro, ao mesmo tempo que fica impressionado, também fica furioso de como, com apenas um braço, o Hashira Usui consegue se tornar tão bom e consegue lutar tão bem contra ele, até melhor do que quando ele estava lutando com os dois braços. E então o Gyutaro decide ir com tudo também, e com 100%. E a luta fica feroz e épica demais. E mostra que os dois estão empatados. Só que no meio da luta, o Gyutaro acaba realizando mais 2 ataques eficientes no Usui. O primeiro, ele consegue acertar a barriga do Usui, ou o tanquinho, eu não sei como é que se chama aquela área ali do Usui. E o segundo é onde ele consegue cortar parte do rosto do Usui e injeta mais veneno no Usui. E isso dá para o Gyutaro uma certa vantagem que dura pouco, já que o Hashira Usui também corta um dos braços do Gyutaro. Então o Tanjiro pula para poder finalizar o Gyutaro, enquanto o Hashira Usui o segura. E ali parecia ser o fim da linha. Só que o Gyutaro, em total desespero, pega sua foice e perfura o queixo do Tanjiro e diz: morra pro veneno, seu protagonista lerdo. Só que novamente temos uma reviravolta incrível. Mesmo exausto e agora com veneno em seu corpo, o Tanjiro ele não recua, mas sim ataca com tudo ainda o Gyutaro. Só que nessa hora o Tanjiro percebe que ele não tem força nos seus braços o suficiente para poder vencer o Gyutaro. Então ele decide focar toda a força do seu corpo em seus braços para poder derrotá-lo. Só que isso também não funciona. Então o Tanjiro pensa que ele precisa conseguir uma força muito superior e muito maior. E do nada, a marca em sua testa é ativada. O Tanjiro meio que perde o controle e ganha uma força monstruosa, o suficiente para começar a cortar o Gyutaro e cortá-lo e vencê-lo com tudo. Ao mesmo tempo, na luta do Zenitsu contra Adachi, Adachi parece ter um pouco de vantagem na luta. E quando a Adachi está preparada para poder finalizar e vencer o Zenitsu, eis que acontece outra reviravolta e temos o reaparecimento do mais brabo Inosuke, que quando reaparece deixa Adachi em total desespero e também em dúvida de como ele ainda pode estar vivo. Só que o Inosuke diz que mover os órgãos dele de lugar é brincadeira de criança para ele, e que o veneno também não faz efeito, já que ele foi criado na dureza da montanha. E assim, o Zenitsu e o Inosuke conseguem também cortar Adachi. E assim, os dois são derrotados. Os 4 Hashiras, ou melhor dizendo, os 4 caçadores de Oni, conseguem derrotar finalmente os 2 Onis superiores. Só que essa vitória teve um alto preço, já que após essa vitória nós temos o Usui sentindo o efeito do veneno, o Tanjiro sentindo quão pesado é o veneno do Gyutaro, e ainda temos o corpo do Gyutaro explodindo. Bom, e assim terminou o episódio 10 de Kimetsu no Yaiba, segunda temporada, ou, para quem não seguiu o time skip, o episódio 17 de Demon Slayer, penúltimo da temporada. Bom, galera, essa foi a minha análise do episódio 10, também conhecido como episódio 17 de Kimetsu no Yaiba, para quem não segue o time skip. Bom, quem gostou do episódio e está ansioso para saber o que ocorrerá no próximo episódio, saiba que hoje, por volta das 10 horas, eu irei postar um vídeo onde eu direi tudo o que ocorrerá nesse último episódio da segunda temporada. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder esse vídeo de mais tarde e também os próximos vídeos de Demon Slayer que teremos aqui no canal. Não perca os vídeos dessa obra magnífica. Bom, galera, esse foi o vídeo. Até a próxima. Fui!